eu sou Piasson, professor e artista plástico. Seja bem-vindo ao meu canal. Nessa aula eu vou ensinar para você essa técnica que é uma textura feita com areia. A gente vai utilizar uma das minhas telas como exemplo, então a gente vai repetir essa técnica agora em aula. Então vamos lá? Textura feita com areia. Primeiro eu vou falar sobre os materiais, tá? O principal, que é areia. Vamos utilizar também a resina acrílica, uma tinta branca acrílica, as espátulas, tá? Você pode utilizar vários tipos de espátula, tá? Não necessariamente iguais às que eu tenho aqui. Pode usar maiores ou menores, aí de acordo com o teu gosto e também com o tamanho do efeito que você deseja fazer. E também vamos utilizar um pote auxiliar para fazer as misturas. Então, vamos começar. Primeiro vamos misturar a areia. Vou colocar um pouco aqui, se precisar depois eu coloco mais. Vou colocar a resina. Vou reservar a tinta branca para o final, depois você vai ver o porquê dessa tinta branca, tá? Aí eu vou misturar, mistura bem. Então, misturando, eu vi que ela está ainda um pouco líquida, então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais areia, até que ela fique numa consistência assim, mais firme, porém não muito firme, tá? Você vai sentir quando ela tá boa. Aí eu vou aplicar em toda a superfície. Nesse caso aqui eu estou usando uma plaquinha de MDF com tinta acrílica branca em cima, tá? Mas é o mesmo processo na tela, na madeira, tá? É sempre da mesma maneira que você trabalha e também o efeito é o mesmo. Se você fizer em uma parede, por exemplo, né, como pintura decorativa, também o processo é o mesmo. Só tomando cuidado que no caso de uma parede, como não vai estar na horizontal, né, ela tende a escorrer, então deixa a massa um pouco mais grossa, né, menos líquida, e aí você vai conseguir, tá? Então você pode ver que é muito simples de fazer, material muito barato também. E você pode criar aí maravilhas com essa textura. Assista até o final, porque tem ainda passos bem importantes aqui, tá? Para que a textura fique firme, resistente e durável, tá? Na descrição do vídeo, você vai encontrar mais algumas informações, tá? Caso ainda fique alguma dúvida, por favor, pergunte pelos comentários, que assim que eu tiver um tempinho eu respondo, tá bom? Agora a gente vai esperar secar bem, tá? O tempo de secagem depende muito aí também da sua região, se tá calor, se tá frio, né? Com calor, aí umas 2 horas vai estar seco, né? E se estiver mais frio, né, espera mais tempo. Se for inverno, é até melhor esperar de um dia para o outro, tá? Mas normalmente não vai demorar tanto tempo assim, tá? Terminada essa fase, vai ter mais 2 fases bem importantes aqui, tá? Então, vamos esperar
a secagem e passar para outra fase. Então, com a areia já seca, você vai pegar aquela mesma resina acrílica que a gente usou para fazer a massinha, né, com areia, e vai passar uma demão só dela agora, tá? Para que essa areia fixe bem, tá? Para que não corra nenhum risco aí depois na hora de pintar ou mesmo no futuro de soltar alguma parte. Se tiver muito espessa a resina, você pode diluir com um pouquinho de água, tá? Ela é meia esbranquiçenta assim quando está molhada, mas quando ela seca, ela fica transparente, tá? Passando então, essa resina vai fazer com que fixe totalmente a areia, porque às vezes fica algum pedacinho, né, em falso, e com o tempo pode soltar. Então, dessa maneira vai ficar perfeito, vai ficar bem fixado para depois receber a parte de tinta. Terminando de passar a resina, a gente vai esperar secar bem, tá? Aí deve levar uma média aí de 1 horinha para ficar bem seco, porque é uma camadinha fina. Com a areia já seca, agora eu pego aquela tinta branca acrílica que eu tinha reservado e a gente passa uma demão bem espalhada, tá? Você pode perceber que a areia por si já vai criando um efeito e ela tem um tom já, né? Então, a minha sugestão aí nas criações é você pode deixar alguns tons com a própria areia transparente, tá? Para dar o tom da própria areia. Eu vou deixar então algumas partes aparecendo o tom da areia, tá? Você pode fazer aí muitas experiências, porque existem muitos tipos de areias, né? Muitos tons diferenciados, areia mais grossa, areia mais fina, né? Areia do mar, areia de rio. Fique aí até o final, porque tem passos importantes ainda aqui, tá? Recapitulando, não esqueça que antes de passar essa tinta acrílica branca aqui, a gente passou uma demão ainda de resina acrílica pura, tá? Que é o que fez com que a areia aderisse completamente na superfície, aí não correndo nenhum risco de no futuro soltar algum grão, né? Então eu vou manter algum tomzinho aqui, tá? Depois você vai ver o que vai acontecer com esses tons de areia aí, tá? Agora eu vou esperar aproximadamente 1 hora até que fique bem seca essa tinta branca. Agora, com a base branca já seca, eu vou aplicar uma tinta acrílica artística diluída com água, tá? Eu diluí para que ela dê transparência, justamente para valorizar
a textura, tá? No caso aqui, a textura com areia, né? Então, eu vou começar a aplicar. Eu vou, enquanto a tinta está molhada ainda, eu vou misturar com outros tons, tá? Aí você já vai ver que esses tons misturados, eles vão criando efeito, tá? Alguns lugares eu posso deixar aparecendo um pouco areia. Vou misturar mais tons. Então aqui a gente está estudando, de certa forma, aí as transparências, né? Que vai criando por ser a tinta mais diluída, tá? Aí você pode fazer aí várias experiências com várias graduações de diluição, com mais água ou menos água, né? Caso você dilua demais, né, que tem muita água, pode até acrescentar um pouco de resina acrílica junto, que é o que a resina que vai fazer com que a pigmentação fique bem aderente na tela. Vou misturar mais alguns tons aqui. Eu não vou trabalhar aqui com muitas cores, que é para a gente estudar mais o efeito nesse trabalho aqui, tá? Tenho outros vídeos aí que são mais aprofundados na parte de abstrato, na parte de mistura de cores, tá? Nós não vamos fazer muita coisa no vídeo só, senão acaba ficando uma aula muito extensa, então assim dividido fica melhor. Vou colocar mais alguns tons. Então você pode ver que a aplicação é simples, né? Vou alisar um pouco aqui no tom da areia também. Alguns lugares que você queira clarear, pode, por exemplo, voltar com um pouco do tom mais claro, tá? No caso aqui é o branco. Vai criar, quanto mais tonalidade, mais profundidade vai criar. Então, mais uma demonstração aqui. Aqui eu estou aproveitando enquanto a tinta tá úmida para fazer mistura, tá? Mas também pode fazer alguns efeitos com ela depois mais seca. Então fique aí até o final que ainda tem mais umas fases aqui que eu vou mostrar, tá? Eu posso também, com essa mesma tinta acrílica, usar ela pura, tá? Eu não gosto de usar ela pura em todos os lugares para não perder muito
o efeito da areia, porque acaba cobrindo demais, mas em alguns lugares acaba a gente fazendo um realce, né? Então esse aqui é o que eu fiz, é a técnica que eu fiz no meu quadro, minha tela de pintura. Agora eu vou esperar secar, bem seco, e aí vou fazer o acabamento com aquela mesma resina acrílica. A resina ela vai fixar bem as cores das tintas, vai realçar a tonalidade também, tá? Então já já a gente já faz. Agora com a tinta já seca, eu vou voltar uma demão daquela resina acrílica, tá? Uma camadinha bem fina, bem espalhada. Isso vai fazer com que a tinta fixe bem e vai dar uma proteção, vai dar um acabamento bem interessante na pintura, que você já vai ver quando ela secar, ela vai ficar transparente, tá? Caso ainda você não seja inscrito no meu canal, que é o Piasson Arte, se inscreva, clique aí também em notificações, porque toda semana tem vídeo novo, tá? Com várias técnicas aí, tanto na parte de pintura como também desenho, tá? Tem bastante conteúdo aí que pode te ajudar. Já já essa resina vai secar e você vai perceber que vai dar um acabamento no trabalho, né? Vai dar um tom assim bem artístico. E fique aí até o final, porque já já eu vou fazer as considerações finais para que você aproveite ao máximo essa técnica, e também vou mostrar alguns exemplos dessa textura já aplicada, tá? Também em obras de arte. Então agora já secou, você pode ver que as cores ficaram realçadas. Eu vou mudar um pouco a luz agora para você perceber melhor os efeitos aí da textura. Obrigado por ter ficado aí até o final, espero que você tenha gostado da aula. Esse vídeo faz parte de uma série de aulas sobre texturas, então tem outros aí com materiais diferenciados que vale a pena depois você dar uma olhada, tá? Então, não esquece de avaliar o vídeo e vejo você na próxima aula.